Olá, morecos! Eu sou a Deia Romano, terapeuta integrativa e oraculista. Sejam bem-vindos mais uma vez, gratidão pela presença. E vamos ver então o que a cigana Rosa Vermelha tem para nos dizer nesses jogos. Fala, cigana! Hoje eu vou usar o oráculo Acredite na Sua Própria Magia para a gente tirar a energia central de cada uma das mensagens. Mas você tem aqui duas opções de escolha: a pedrinha branca ou a pedrinha laranja. Você pode escolher pela pedra ou pelo baralho, faz uma breve meditação, segue a sua intuição. Se quiser, pausa o vídeo e eu já vou dar sequência aqui, tá bom? Então eu vou pro jogo 1, da pedrinha branca. Vou deixar a pedrinha aqui. E eu vou tirar a energia central aqui com o oráculo pra gente entender qual mensagem a cigana quer passar para essa pessoa que escolheu a opção número 1. Farol, não duvide do seu valor. Ela tá segurando, ela tá colocando na parede um quadro que diz: eu sempre sou boa o bastante. Então a gente tá falando aqui com pessoas que não se sentem valorizadas, com pessoas que acham que não conseguem, que não são suficientes, que não sabem. A gente está falando com pessoas ou que têm essa crença limitante, e aí por 1 milhão de motivos, né, gente, que pode vir ali da infância, da adolescência, pode ter sido fruto de um relacionamento, né, que fez com que a pessoa acreditasse nisso. E pode ser pessoas também que estão pensando isso de maneira momentânea. Então, são pessoas que, de repente, estão diante de uma situação, diante de um desafio e não se sentem prontas, preparadas para esse desafio em especial, tá? Pode não ser alguém que tenha isso como uma crença limitante. Pode ser realmente alguém que, no momento, esteja se sentindo assim, tá bom? Vamos ver, então, a mensagem. Fala, cigana. Qual a mensagem que você tem para essa pessoa? Gente, esse baralho aqui, ele tem algumas coisinhas escritas. É um baralho utilizado para quem está aprendendo, né, a leitura. Mas aí que tá, não precisa se preocupar em ler de longe. Por que eu uso esse baralho, gente? Primeiro porque eu não tenho uma quantidade grande de baralhos para estar trazendo toda hora um baralho diferente aqui para vocês. E eu gosto dele porque as figuras dele são grandes e bonitas para apresentar para vocês, tá bom? Mas eu pretendo comprar mais baralhos. Devagarinho, de mansinho, uma coisa de cada vez, né? Vamos lá então, galera, ó. A mensagem para quem escolheu esse jogo é a seguinte: primeiro, você você está enganado, você está enganada. Talvez você não tenha o conhecimento específico realmente, né?
Talvez uma milésima parte, um pedacinho, uma pequena parte, seja realmente isso, que você não sabe, né? Que você não é bom bastante para fazer aquilo. Acontece que o que você não está entendendo é que as suas outras características, então características até físicas, tá? Física, característica pessoal, a sua personalidade, ou seja, as suas outras características contribuem para que você consiga fazer aquilo que você precisa fazer. Por que eu falei física? Porque de repente você foi convidada para fazer parte de um trabalho, para, sei lá, apresentar alguma coisa, para dar uma palestra, sabe? Pode ser qualquer coisa. E aí você fala, não, eu não tô pronto, eu não tô pronta. Eu não sei falar sobre isso, mas acontece que a sua postura, acontece que a maneira como você se coloca diante do público, a maneira como você fala, ela contribui para que você estude ali sobre o que você vai falar, e aí o conjunto da obra é perfeito. Entende? Então, por isso que aqui está falando, nunca duvide do seu valor. Porque talvez você esteja olhando apenas um dos atributos. Só que as outras pessoas, elas estão enxergando atributos em você que você nem enxerga, que você nem sabe que você tem. Sabe? E aí, se a gente está falando aqui para pessoas que têm essa crença limitante vinda da infância e adolescência, e agora tem esse pensamento, eu não sou bom o suficiente, eu não vou dar conta e tudo mais, gente, vamos pegar aquele velho ditado, né? Deus não dá o fardo que você não pode carregar. Ou seja, se você está nessa situação, né, tem um outro pensamento hinduísta que fala, você sempre está onde você devia estar, simples assim. Né? Então, se você tá na situação que você tá, é porque sim, você dá conta, é porque sim, você merece, é porque sim, você tem valor, você tem atributo, você tem adjetivo, você tem qualidade para estar onde você tá. Não duvide disso. Não duvide disso. Faz o que tá aí nessa carta, prega em algum lugar, coloca aí no celular, como capa aí do celular, prende na parede, toda vez que você acordar, você lê isso. Eu sempre sou boa bastante. Sempre. Né? Então, aqui tá falando que assim que você tiver a coragem, tem gente que vai sem coragem mesmo, né? Tem gente que vai com medo mesmo, porque não tem como fugir da situação. Aqui tá falando que quando você estiver dentro, fazendo, vivendo aquilo, você vai finalmente se dar conta disso. Porque você vai ver que vai dar certo, você vai ver que você vai conseguir articular, você vai ver que você vai conseguir trazer solução. Aqui está falando, inclusive, que uma das características boas que você tem para se sair muito bem da situação que está acontecendo no momento é que você consegue prever as coisas. E eu não estou falando de prever de uma maneira esotérica, não. Eu tô falando prever por causa de sabedoria de vida. Prever por conta da maturidade que você traz. Então você consegue antever e prever algumas coisas que ajuda muito. Ajuda muito. E aí, como eu tô falando, pode ser uma situação pessoal, uma situação familiar, uma situação de emprego, seja ela qual for. Tá? A Cigana também quer falar aqui para você o seguinte, que uma das coisas, né, que essa crença limitante traz aqui para você, duas coisas que te impedem de ir para frente. A primeira delas é precisar da aprovação do outro, né? Então a Cigana tá falando para você, para de pedir aprovação. Para. Você não precisa da aprovação de ninguém. Nunca duvide do seu valor. Você é, sim, bom o suficiente.
A primeira é você não precisa tanto assim da aprovação do outro. Pedir uma opinião, compartilhar com alguém é bacana, é gostoso, é legal. Mas aqui está falando que você se coloca como dependente disso. Aqui está falando que você não consegue se sentir seguro ou segura para tomar uma decisão se você não tiver a opinião do outro. Então são essas duas coisas. A primeira é você precisar da aprovação do outro. E a outra é essa tomada de decisão. Aqui está falando para você tomar decisão mais seguindo a sua própria intuição, seguindo a sua própria experiência de vida e tomar decisões que façam bem para você. Às vezes você deixa de tomar uma decisão que é boa para você, que você tem certeza que aquele era o melhor. Você tem certeza que aquilo era bom para você e aí você não opta por aquilo porque o outro disse para você que não. Mas você sabia que era o melhor, né? E tudo isso por causa dessa dependência. Então, aqui tá falando para você se livrar dessa dependência, para você se livrar desse medo, para você aprender a caminhar sozinho, sozinha. O jogo não tá falando que você estará sozinho, não é isso. O jogo tá falando para você se autobastar. Mesmo estando com outras pessoas, mesmo compartilhando a vida com outros. Mas o jogo tá falando para você se autobastar. Para você tomar decisões sozinho, sozinha. Tá falando para você correr atrás daquilo que você quer, daquilo que você tem vontade, mesmo que aquilo seja a longo prazo. Uma das coisas que acontece também com a pessoa que escolheu esse jogo é isso. Ah, mas o outro não vai ter paciência de me acompanhar no longo prazo. Mas é que tá. Se o outro não quiser te acompanhar no longo prazo, ele que siga o caminho dele e você que siga o seu. Porque isso já mostra que aquela pessoa não era para estar do seu lado. Ah, eu queria tanto, sabe, estudar alguma coisa ou trabalhar com tal coisa, me tornar alguma coisa, mas isso leva muito tempo. E daí que leva muito tempo? Entendeu? E aí o que acontece? Você começa a olhar as coisas adjacentes. Não, mas durante esse tempo eu tenho que criar meu filho. Não, mas durante esse tempo meu pai e minha mãe vai estar velho, eu vou ter que cuidar deles. Não, mas durante esse tempo eu preciso esperar porque o meu marido, meu companheiro, meu namorado também está fazendo um curso. Para! Aqui está falando para olhar para você. Aqui está falando para você tomar decisões por você, mesmo que seja a longo prazo. Vai dar. Ah, mas eu não vou dar conta de tudo. Eu não vou conseguir fazer faculdade e criar meu filho ao mesmo tempo. Vai sim. Vai sim. A cigana tá falando para você que vai. Que isso tudo é uma crença limitante sua. Ah, eu não vou conseguir continuar trabalhando na área que eu tô trabalhando e estudar para fazer uma transição de carreira. Vai conseguir sim. Você vai conseguir, o jogo veio para isso. Você está ouvindo essas palavras para isso. Esses dois exemplos que eu dei aqui não são os únicos, gente. Se essa mensagem está ressoando com você, adapte aí para a situação que você tá. Tá bom? Não duvide do seu valor. Eu vou ler para você a mensagem que o livro do oráculo traz. Tá bom? Mensagem 20. O nome da carta é Farol. Deixa eu ver, gente, se eu consigo deixar na câmera. Eu acho que tá dando para ler, não sei se eu tô tremendo. É porque a câmera capta movimentos muito mais sutis. Às vezes, olhando assim, eu acho que tá paradinho. Aí depois, quando eu vou ver no vídeo pronto, eu tô tremendo. Mas assim, gente, fazer o quê? Bora lá. Farol. Não duvide do seu valor.
Sempre haverá alguém na sua vida que duvida das coisas incríveis de que você é capaz. É então que você tem que decidir se tornar a sua maior campeã. Acredite de todo o seu coração no seu próprio valor, sem se importar com a opinião dos outros. Alimente-se com uma dieta constante que fale de amor próprio, autocompaixão e autoconfiança. Linda mensagem, né? Tô feliz por você. Tô feliz por ter podido passar essa mensagem para você. Eu sei o quanto tá sendo importante você ouvir isso. Gratidão por estar aqui. Vamos então para a mensagem do jogo 2, quem escolheu a pedrinha laranja. Pegar a energia central. Fala, cigana. Qual a mensagem que a gente vai passar para a pessoa que escolheu esse jogo? Lavanda, cerque-se de amor. 3 pessoas diferentes, né? Dá pra ver que cada uma delas tem uma personalidade diferente, gostos diferentes, idades diferentes, corpos diferentes. E elas estão ali compartilhando, cercando-se de amor, uma pela outra. Vamos lá, vamos entender por que o conselho principal desse jogo é cerque-se de amor. Fala, cigana, qual a mensagem para a pessoa que escolheu esse jogo? Já veio a energia do isolamento aqui. Primeira coisa que apareceu aqui foi realmente a energia do isolamento. Por isso que tá falando cerque-se por amor. Por que que você tá isolado, isolada? Por que que você tá se sentindo sozinho? A gente também não tá falando de uma pessoa que tá completamente sozinha. A gente tá falando de uma pessoa que está se sentindo assim. Que pode estar rodeada de pessoas e sentindo-se sozinho, solitário. Eu posso estar falando com pessoas, inclusive, que estão se sentindo sozinhos em uma opinião. Todo mundo tem outra opinião, você é o único, a única que pensa desse jeito. Tá tudo bem? Você não é todo mundo. Não é verdade? Gente, por isso que, olha que incrível. Ai, gente, eu amo tanto o que eu faço, vocês não têm noção. Por isso que você vê que me chamou muita atenção as diferentes pessoas aqui. Eu falei disso, né? Eu falei, olha como elas são diferentes. Elas têm corpos diferentes, se vestem diferentes. Olha, elas têm idade diferente, elas têm opiniões diferentes. Tá tudo bem. A gente pode conviver de maneira harmônica e compartilhar amor. Pode haver amor entre pessoas que são tão diferentes e que têm opiniões tão diferentes. Aqui tá falando que você não precisa se isolar ou se sentir sozinho por causa dessa maneira de enxergar as coisas diferente. Tá entendendo? Porque no meio de todas as pessoas que existem no mundo, no planeta e tudo mais, com certeza tem pessoas que pensam como você. Mas aí a gente tá falando aqui das pessoas próximas, né? Que ó, tá dentro da casa dela.
Aqui tá falando das pessoas próximas. É possível ter momentos assim? E aí, de repente, nesses momentos aqui, vocês nem precisam tocar nesse assunto, vocês nem precisam falar das diferenças. Falem daquilo que vocês têm em comum, né? De repente, uma divergência política. A gente viu bastante isso, né? E continua vendo, infelizmente. Infelizmente. Então, assim, aqui eu tô falando com pessoas que se afastam das outras por causa disso, mas que não estão felizes com esse afastamento, estão tristes porque essas pessoas elas fazem falta. Essa pessoa faz falta para você. Você tá triste porque, apesar dessa divergência, existe amor, existe companheirismo, existe amizade, existe trocas. E você tá triste, você tá no prejuízo. Ou foi essa pessoa que se afastou de você? Porque você não aceitou a opinião dela? Será? Bom, eu tô falando com essas duas pessoas. Ou você se afastou de alguém por causa disso, ou alguém se afastou de você por causa disso. Eu não sei de quem foi essa tomada de decisão. Eu tô falando aqui com os dois lados dessa moeda, com os dois lados dessa história. A grande verdade é, você não tá feliz com isso. Você tá triste. Isso não tá te fazendo bem energeticamente, espiritualmente, mentalmente. Você tá triste. Você tá se sentindo sozinho, isolado. Essa situação não tá bacana pra você. E aí, aqui tá falando, Déia, mas vai mudar? Isso vai mudar? Vai mudar. Só que durante muito tempo isso vai ficar só no campo das ideias. Se é uma situação que exige perdão, essa outra pessoa ela já te perdoou. Você já perdoou essa pessoa. Só que isso fica no campo das ideias. Vocês não se encontram pessoalmente, fisicamente, para dizer isso a um ao outro. Eu não guardo mágoa, eu entendo, eu compreendo. Mas você compreende, como eu tô falando, só no campo das ideias, só da boca para dentro. Aqui eu tô vendo um jogo que precisa de atitude, e essa atitude não vem, porque você não consegue chegar nessa pessoa e dizer isso para ela, e ela não consegue chegar em você e dizer isso. Para ver esse encontro físico aqui, para ver essa reunião aqui, tá vendo? Eu tô vendo que essa reunião, ela ainda leva um tempo para acontecer. E por que leva um tempo para acontecer? Primeiro porque precisa ter uma limpeza energética, porque durante muito tempo essa situação, ela gerou briga, ela gerou intriga, ela gerou fofoca, ela gerou falatório, ela gerou um monte de coisa ruim, um monte de coisa chata. Então precisa ter uma limpeza espiritual, energética disso primeiro. Das duas partes, para depois vir essa atitude, para depois vir essa consciência mais uma consciência mais concreta, sabe? E aí sim, depois disso, aí que as coisas vão saindo do campo das ideias e vão se concretizando. Só que aí vai levar muito tempo. Eu tô vendo que isso acontece. Para algumas situações, gente, isso pode acontecer na velhice. Sabe? Na velhice, porque é uma situação que ela depende de muita maturidade, de muita compreensão. E aí talvez seja necessário viver uma vida inteira para que essa maturidade, essa compreensão chegue, essa compreensão aconteça. Até chegar aqui, ó.
Mas ideia, por que a cigana então falou disso agora? Se você tá falando pra mim que é uma coisa muito lá na frente. Porque aqui, os jogos das cartas, gente, é uma tendência. Você consegue mudar isso? Você consegue. É para isso que serve. Você consegue adiantar essa história? Em alguns casos, consegue. Vamos ver se essa história consegue ser adiantada e ela não precisa chegar na velhice, ela não precisa levar tanto tempo de maturação. Vamos ver. Vamos ver quem é que vai conseguir tirar do campo das ideias e trazer para a vida real, para um encontro físico, para a concretização disso. E não vai mudar, tá? Essas pessoas, às vezes é um grupo de pessoas também, não é só duas, né? Às vezes é um grupo de pessoas. Não vai mudar, vai pensar assim para sempre. Quem pensar A vai continuar pensando A e quem pensa B vai continuar pensando B. Uma dessas partes... Gente, desculpa, mas eu preciso falar. Que 99% das pessoas é você. Uma dessas partes que 99% das pessoas é você é a pessoa imatura da situação. Aqui tá falando que você está sendo imaturo. E isso está sendo contra você mesmo. Por isso que aqui tá falando cerque-se por amor. Porque você não tá permitindo que isso aqui aconteça. Só que você tá se auto-sabotando. Aqui, ó. A cobra. Você tá se auto-sabotando. Isso tá sendo ruim pra você, amor. Entendeu? E aí, lembra que eu falei que é um processo longo que vai chegar na velhice? Você vai esperar chegar na velhice para ter essa maturidade? Você já tem capacidade cognitiva, enfim, você já consegue ter essa compreensão hoje. Por quê que você não consegue aceitar a opinião do outro? Por que para você é tão insuportável ver e ouvir a opinião do outro e ver como ela é? Tá vendo aqui, gente? Lembra que eu falei que elas são diferentes, que elas se vestem diferentes, que elas tomam diferentes atitudes? Por que você não aceita a maneira dessa pessoa se vestir, a maneira dessa pessoa falar, a maneira dessa pessoa viver? Por que você não aceita? O que isso te fere tanto? Busque essa resposta dentro de você, na terapia, com outras pessoas. Busque isso, por favor. Isso não está te fazendo bem. Isso não está te fazendo bem, inclusive isso está cortando, isso está trazendo para você prejuízos, ó, está cortando a sua felicidade, está cortando alguma prosperidade, alguma coisa boa que podia acontecer para você, está cortando. Por causa dessa autossabotagem infantil. Infantil, acabei de falar para você buscar isso em terapia com outras pessoas, mas provavelmente isso é algo que venha da infância. Aconteceu alguma coisa na sua infância que pode ter sido vivida com essas pessoas ou não, tá? Pode, essas pessoas elas podem fazer parte da sua vida agora e não estava na sua vida na infância, mas também pode ser da infância. Mas enfim, aconteceu na infância, aconteceu quando você era criança, que faz com que hoje você haja e pense dessa forma. Terapia. Precisa de terapia. Para você finalmente desbloquear isso, gente. Para você finalmente conseguir encontrar a solução e ter um caminho mais leve. Pensar de maneira diferente aqui, ó. Aqui tá mostrando uma bifurcação, né? Então, assim, gente, é isso que... complicado, é isso que a cigana tá falando aqui. Essas duas cartas aqui, elas mostram essa dualidade.
E aí aqui tá mostrando a sagacidade da raposa. Ela tá falando que para você encontrar essa solução, você tem que parar com isso, parar com essa autossabotagem. Se você parar com essa autossabotagem, com essa infantilidade, com essa mania de querer julgar, aí você consegue finalmente viver essa dualidade, ter essa sagacidade, saber se comportar, saber falar, saber viver nessa dualidade aqui, ó. Tá vendo? A carta 22, a carta 2 sempre trazendo essa dualidade, essa bifurcação, essas duas formas de enxergar. É isso, amoreco, amoreca. Lembra que o jogo começou com a carta da torre, um só, rígido, parado, sozinho. Ó, o jogo terminando com essa dualidade, com essa sagacidade, com essa esperteza de saber conviver com essas diferenças. Você precisa aprender a conviver com as diferenças. Você precisa aprender a entender, a compreender e transformar isso em amor. Aqui tá falando para você sair do contrário do que é o amor, que eu não vou falar aqui o que é. Saia do contrário do que é o amor e cerque-se de amor. Vou ler a mensagem aqui que o livrinho do oráculo traz, carta 19, lavanda. Aliás, se quiser tomar banho de lavanda, óleo essencial de lavanda, aromaterapia com lavanda. Olha aqui. Deixa eu ver se tá dando para enxergar. Não sei, amorequinhos, mas vamos lá. Cerque-se de pessoas que fazem você se sentir como a melhor versão de si mesmas, de si mesma. Pessoas quem você pode confiar qualquer coisa nesse mundo. Talvez você tenha se distanciado da sua família escolhida ou talvez ainda não a tenha encontrado. Agora você tem que se esforçar. Saia por aí e reconecte ou faça novas conexões. Viu como foi você que se afastou? Você se afastou. Então, ou você se reconecta, compreendendo, entendendo essas pessoas e permitindo-se cercar de amor por essas pessoas tão diferentes de você, ou faça novas conexões e vá viver com pessoas que pensam só como você. Aí é uma questão de escolha. Tudo bem? É um puxãozinho de orelha, mas a cigana tá falando tudo isso com muito amor, gente. Mesmo. Com muita serenidade, com muito amor. Tá tudo bem, não existe certo, não existe errado. Você pode optar por qualquer uma das duas. Ou você aceita essas pessoas e transforma tudo isso em amor, ou você vai viver a sua vida só ao lado de pessoas que pensam como você, mas que também transformam essas conexões em amor. Tá bom? Então é isso, eu gostei muito das mensagens que vieram nesses 2 jogos. Gratidão por você estar aqui. Por favor, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você ama e volta aqui que sempre tem vídeo novo, tá bom? Beijoca da Deia Romano e até a próxima!